Olá a todos, meu nome é Juliana Titaeva, sou diretora da Agência para o Desenvolvimento de Cooperação Bilateral Rússia-Brasil e membro do Conselho do Centro Analítico Estratégias de Recursos. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com cientistas, empreendedores, diplomatas e jornalistas em nosso canal. E hoje temos a honra de receber Arthur Machado, empresário brasileiro do setor de TI e banco digital, investidor e líder comunitário. Olá, Arthur. É um prazer encontrar com você hoje. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Это большая честь для меня. Muito bom. Já fala russo, né? Estamos no Patriarche Prudy, um dos locais históricos mais icônicos de Moscou. Envolto em mistério e associado a lendas literárias, foi aqui que se desenrolaram os eventos do famoso romance do escritor russo Mikhail Bulgakov, O Mestre e Margarita. Hoje é uma das áreas mais sofisticadas e populares da capital russa. Como é tradição no nosso canal, passeamos pelos lugares favoritos dos nossos convidados e foi a convite do Arthur que viemos aos Patriarches. Durante a nossa caminhada, vamos falar sobre as oportunidades para os negócios brasileiros na Rússia, bem como as perspectivas para as empresas russas no mercado brasileiro. Arthur, trabalhamos juntos e sabemos que esta não é sua primeira vez em Moscou. Aliás, você viaja bastante, pois conduz negócios em vários países. Por favor, fale um pouco sobre a sua atuação. Antes de falar da minha atuação, você sabe que aqui, que eu gosto muito aqui, exatamente por causa do livro Mestre e Margarida, que é um dos livros que eu mais gosto, mais gostei de ler. Na minha vida eu gosto mais de ler sobre literatura, filosofia e geopolítica, mas esse eu li e gostei muito de romance. Eu só tenho medo de acontecer comigo aqui que nem aconteceu com o Berlioz. Perder a cabeça porque a Rússia é apaixonante. Mas eu trabalho com tecnologia, eu fui durante muitos anos, mais de 30 anos no mercado financeiro. Trabalhei com algumas empresas, fui sócio de 2 empresas, vendi para um grande banco no Brasil, uma primeira empresa que era na área de corretora de alta frequência, e depois abri uma outra empresa que foi uma nova bolsa no Brasil. Mas também tive negócio na área educacional, tive mais de 12 mil alunos no Brasil, e hoje atuo também na área de tecnologia para o mercado financeiro, mas globalmente, conectando países e aproveitando também o momento geopolítico que a gente vive. E por causa disso, eu acabei fazendo consultoria sobre geopolítica, geoeconomia para algumas empresas e falando também no canal de mídia no Brasil, que é o Quinto Elemento. É a primavera russa, o início da primavera russa, ficou mais frio, a gente decidiu comprar café. Na verdade, eu tô tomando chá e o Arthur café. Café. Então, vamos continuar. Então, é engraçado você estar falando que eu comecei a minha vida no mercado financeiro, né? Durante muitos anos. Só que tem histórias que vale a pena contar. Porque eu comecei a minha vida numa corretora, na verdade, numa empresa de gestão de recursos, fui para uma corretora. E naquela época, já estavam surgindo os sistemas de negociação, né, de computador. Mas a maioria das negociações de compra e venda eram feitas por telefone. Então as pessoas pegavam o telefone, compravam ações e vendiam. Isso foi quanto tempo atrás? Isso foi muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, não. Mas vou dizer que foi em 2002, mais ou menos. 2001, 2002. Tá. 2002. E as pessoas ainda compravam ações pelo telefone, tipo Gazprom, Petrobras, compra, vende, ligava, né? Mas já tinha tela de negociação. E aí uma vez eu já tinha surgido a nossa corretora, gostava de vender ações para pessoa física via internet. E uma vez eu fui a Nova York, eu estava de férias em Nova York e um diretor que estava indo para lá me ligou e falou assim: Arthur, vai ter uma feira de tecnologia, participa. E a gente entrou na feira de tecnologia e aí fala assim, alta frequência, porque eu me formei em engenharia mecânica e gostava muito de matemática. Eu não tinha feito ainda meu mestrado em matemática naquela época, mas gostava e gostava da área de tecnologia. Então eu entro na feira, começo a ver os sistemas de negociação, aquele negócio todo, de repente eu paro numa banca, assim, num stand, e era assim, aquela ferramenta, aquele software tinha ganho o prêmio absoluto de melhor software de alta frequência dos Estados Unidos. Aí eu pensei, vou ganhar o prêmio, vou trazer para o Brasil. Né? Faz sentido, o melhor de negociação.
E aí eu comecei a analisar a ferramenta, de repente eu virei e falei assim, você pode abrir para mim como ela funciona? Aí o cara ficou olhando e falou assim, por quê? Ah, eu queria ver as ordens, né? As ordens são quem comprando, quem tá vendendo. E aí ele olhou, tipo assim, esse cara não tem a menor ideia do que ele tá falando. E aí ele parou de falar comigo, chamou um estagiário, falou, olha, atende esse cara aqui, que esse é tipo um índio que surgiu aqui do Brasil. E aí, o que aconteceu? Quando o garoto começou a me explicar, eu vi que tudo era feito por algoritmos matemáticos, robôs, de compra e venda, tudo negociando em alta. Então você não conseguia ver nada. Foi aí que eu comecei a perceber um negócio que foi muito importante pra gente e que vai conectar quase toda a minha vida, que é a eletronificação, como eu chamava, do mercado financeiro, ele na verdade não era só botar um computador que ia alterar ou fazer mais rápido aquilo que já era feito antes. Era uma troca total de todos os sistemas internacionais que existiam. Era mudar tudo que estava aqui. Era mudar como as coisas se relacionavam, como as pessoas se relacionavam no mercado de ações. Era mudar absolutamente tudo. E aí eu percebi que a gente tinha que fazer uma área de alta frequência dentro da nossa corretora. Eu liguei para o dono, né, que era o Plas na época, e meu chefe, né, já era sócio, mas mesmo assim eu tinha um sócio responsável por mim, que era o Cadu. Falei, Cadu, a gente quebrou, a empresa vai acabar, porque o que está vindo é uma coisa completamente diferente. Então a gente investiu, começou a alterar, eu virei o sócio responsável por alta frequência. Isso deu muito certo, nós vendemos em 2008 para o Bradesco, um grande banco. Só que, quando eu comecei a entender o mercado de alta frequência, eu olhei para os Estados Unidos e vi que nos Estados Unidos tinham mais de 13 bolsas e mais de 60 sistemas de negociação. E no Brasil nós tínhamos uma única bolsa. E aí eu comecei a entender uma coisa que foi muito boa, óbvio, me deu uma oportunidade, mas muito ruim para o Brasil. Que a nossa bolsa era um monopólio e ela trabalhava no que eu chamava de modo inverso. O que isso quer dizer? Ao invés de você trazer dinheiro para as empresas, pequenas e médias empresas no Brasil, fazia o contrário. A bolsa tirava dinheiro das pessoas e concentrava em 5, 6 grandes empresas. Então você tinha uma bolsa que operava em modo reverso, que em vez de, sabe bomba, que em vez de empurrar água, ela suga? Então em vez de ela empurrar dinheiro para as pessoas, ela tirava dinheiro das pessoas. Eu falei, a gente precisa abrir uma bolsa no Brasil. E eu consigo fazer isso só com tecnologia. Então começamos um projeto, eu captei dinheiro na época de alguns bancos, e também fundos de pensão no Brasil, e começamos um projeto de abrir uma nova bolsa no Brasil. E olha, eu vou dizer para você, e vou dizer para vocês que me assistem, foi a maior aula da minha vida. Porque as pessoas contam pra gente, olha, que se você tiver uma grande ideia, alguém vai investir, você vai conseguir, vai dar tudo certo, sabe? Aquele sonho de conto de fadas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, não acontece assim não. Porque o sistema, como diz no Brasil, Caiu. o sistema é F, parceiro. O sistema é daquele filme Tropa de Elite, né? A gente vai traduzir aqui também para outras línguas, mas vocês não vão ver, não estão visto esse filme, mas tem um filme famoso no Brasil que fala isso. O sistema é F, parceiro. E aí, o que acontece? Você descobriu que o sistema brasileiro, esse monopólio, ele não existia por acaso. Ele foi pensado assim. Ele foi feito para funcionar dessa maneira. Não é um erro. Ele é feito para tirar dinheiro das pessoas e concentrar, e não para distribuir. E quando a gente começou a abrir o projeto da Bolsa no Brasil, eu falava uma coisa que era impressionante. O Brasil era a 7ª economia do mundo, tinha a Bolsa com o maior lucro do mundo, em termos de margem, era quase 80%, mas quando você olhava em tamanho da representação da economia, aquela bolsa lá, basicamente, estava no mesmo nível do Vietnã e de uns países menores. Ou seja, o Brasil, por exemplo, até hoje, você vê, o Irã tem uma economia sancionada, né? E tem uma bolsa maior do que a bolsa Não brasileira. tal como nossa. Mas tem uma bolsa maior que a bolsa brasileira, que não é sancionada. Olha que loucura. Quer dizer, um país que é sancionado, completamente pelos Estados Unidos, tem uma bolsa de valores que é maior do que o do Brasil. Por quê? Porque isso é planejado. Só que eu não tinha entendido isso e começamos um projeto de abrir esse monopólio e falar com o regulador e falava. E aí o que eles faziam comigo? Eles faziam mais ou menos assim. É como se você precisasse da sua identidade para tirar o seu passaporte. E você precisasse do seu passaporte
para tirar a sua identidade. Te botavam num círculo, sabe? Então, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, fala assim, não, vai primeiro no Banco Central, depois que você conseguir a licença lá, você vem aqui. Aí eu ia lá, o cara falava assim, não, vai primeiro lá na CVM, depois você vem aqui. Eu falei, gente, eu tenho que começar por algum lugar. E a gente não conseguia. E aí eu percebi que a empresa que era a monopolista, ela controlava essas instituições indiretamente, que a gente chama na teoria do direito, né, de portas giratórias. Eles controlavam isso e faziam essa brincadeira esperando o nosso dinheiro acabar. Aí eu tomei uma decisão super maluca na minha vida e falei, eu vou no antitrust, que é o órgão regulador, né, o CAD no Brasil, e vou brigar com os caras lá. Bom, a gente fez uma confusão grande e ganhamos. Acabou tendo uma arbitragem e foi obrigado a abrir. Né? Mas, obviamente, no meio do caminho, eu nunca me lembro de uma reunião que eu tive com o presidente da Bolsa de Nova York, em Nova York. Ele falou assim para mim, na hora que a gente estava assinando o acordo, que a Bolsa de Nova York foi minha sócia nesse projeto. Ele falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Ele falou, você está preparado para isso aqui? Eu falei, tô. Ele falou, você sabe que eles vão atrás de você, né? Eu falei, tô tranquilo. Aí ele falou assim, você não tem ideia do que você está assinando, mas eles vão atrás de você. E realmente o sistema foi atrás da gente, foi uma grande aula. Eu enfrentei problemas jurídicos enormes, eles criaram todo tipo de fantasia, narrativas, etc. Mas no final deu certo, a gente ganhou e a bolsa foi vendida, né? A gente vendeu a bolsa para um grande fundo soberano, que era um fundo árabe. Enfim, foi fantástico, mas ao mesmo tempo eu falei assim, ó, já contribuí muito com a empresa no Brasil, mas eu percebi que a gente precisava de uma revolução política no Brasil. Porque parte de tudo que acontece lá tem a ver com a necessidade de cuidar de uma parte política no Brasil. Então eu comecei a fazer alguns movimentos, saí candidato a deputado federal no passado, não fui eleito, mas fiquei surpreendido com isso, mas a gente começou um movimento de tentar explicar para as pessoas o que realmente acontecia com a vida delas, porque o sistema era controlado por forças fora do Brasil, inclusive, que mandam nesse sistema e fazem com que as coisas sejam como são. E foi muito legal, porque a gente começou isso de várias maneiras. Via canal de mídia, falando de política, falando dos valores cristãos, falando de como a gente gostaria que a nossa vida fosse. Então foi uma aula, assim, absolutamente fantástica. Ao mesmo tempo, conhecer e enfrentar o sistema me permitiu entender como o sistema age e a necessidade de que a gente hoje tenha uma percepção, que é o que eu tenho hoje, de que as coisas são feitas para evitar a nossa mobilidade do capital, para que exatamente que começar a ter bolsões de pessoas que não possam se relacionar umas com as outras e manter áreas de região de influência, entende? Isso tem a ver com a propaganda, por exemplo, de dizer, não vá para a Rússia porque a Rússia é perigosa, não vá para a África porque na África se você entrar lá vai dar tudo errado, não vá para a China porque o chinês é perigoso, só fique com os europeus, só fique com não sei quem, só fique com certos mercados ali, né, que são epicentros, aqui pode investir, o resto é tudo perigoso, entende? E obviamente quando a gente conhece mais sobre o sistema financeiro, sobre empresas, você começa a dizer, não, isso é integrado, eu preciso conhecer mais sobre história, eu preciso conhecer a realidade daquele povo, eu preciso conhecer aquela cultura, eu preciso entender o que está acontecendo, porque o mundo ficou integrado. Né? Então foi, ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu comigo foi uma grande aula na minha vida empresarial, mas me permitiu entender as oportunidades que existem nessa interligação de culturas e que está voltando a ter a necessidade dessas culturas se integrarem, as empresas se integrarem. Então são oportunidades na área de tecnologia, sistemas financeiros, consultoria, agronegócio, cultura, tudo isso veio junto. Em particular, ainda na minha vida, teve uma coisa que realmente para mim também foi, como dizem os americanos, né, uma mudança de vida, life change, que foi quando surgiu no Brasil essa questão da política woke. Então isso veio uma questão cultural muito grande, baseada em ideias muito ruins, ideias que não têm substância acadêmica, científica, e eu quase que levantei uma... Não, tem. Eles falam que tem. Mas quando você vai aos trabalhos, não tem substância científica, entende? Porque elas não são verdadeiramente científicas, são pseudociência. E isso fez parte também de uma luta que eu tive no Brasil, que foi tentar mudar o sistema educacional. Eu fui empresário, eu falei um pouco antes, de educação, tive 12 mil alunos. Mas por quê? Porque eu percebi que no Brasil, desde a década de 70, está sendo, até um pouco antes, está sendo implementado uma forma de pensar baseada em cultura educacional, em métodos,
que você tira a busca pela verdade e começa a fundamentar a busca pelas opiniões. E a partir dessa relativização conceitual é que surge todos esses problemas, por exemplo, do wokeísmo. Porque tudo, a verdade vira aquilo que eu acho, então vira a minha verdade. Entendeu? Então, se eu digo para você, fala assim, aquilo é uma árvore, e você fala, não, aquilo não é uma árvore, porque a minha verdade é que aquilo, você fala, não, olha, você pode ter a sua verdade, mas a sua verdade não é verdade em si, porque ela não tem a ver com a estrutura da realidade. As coisas têm substância. Então, houve uma mudança nessa forma de pensar educacional e que fez com que, por exemplo, a gente investisse em educação e começasse a fazer uma transformação educacional no Brasil. Depois também tive que vender o colégio, né? O colégio teve que ser repartido em vários pequenos grupos, mas isso fez com que eu percebesse a necessidade de a gente lutar, voltar a discutir a verdade. Né? A verdade, pelo menos científica, e a realidade dos fatos. E isso fez com que, nesse projeto político e nesse projeto de mídia, a gente falasse assim, cara, eu sou totalmente anti-woke, porque isso é uma ideia falsa, ela não tem substância científica. Ela é uma propaganda, é uma falsa ideia. E aí eu tenho uma pergunta que eu sempre me chama muita atenção, eu faço muito com os meus filhos. Se eles estiverem vendo o vídeo agora, eles já sabem até qual é. Que é o seguinte, a gente se preocupa com o que come. Você se preocupa com a qualidade do que você come? Claro. Você se preocupa com a qualidade do que você bebe? Você se preocupa com o ar que você respira? Por que você não se preocupa com as ideias que entram na sua cabeça? Por que você não tem o mesmo filtro de dizer, deixa eu ver se isso aqui é bom antes de comer, antes de consumir, né? Deixa eu ver se isso aqui cheira bem. Não, você pega e absorve ideias que não têm, às vezes, qualidade reais intelectuais. E aquilo te contamina tanto quanto, até mais, do que uma comida estragada que você comeu, do que um ar poluído que você está respirando, do que uma água que você está bebendo, entende? Então, defender ideias, defender a verdade, parece que não, mas ela está muito ligada com a questão empresarial. Porque o empresário, ele quer saber a realidade e precisa extrair dos fatos a verdade para que ele possa contribuir com o crescimento de uma determinada população, ou dar um valor agregado, ou criar algo novo a partir de uma necessidade, ou até mesmo inovar e mostrar para as pessoas algo que elas não estão vendo. Mas ele precisa estar conectado com o que a gente chama de estrutura da realidade. Né? Então esse é um pouco o resumão da minha vida, e eu percebi que ser anti-woke hoje é mais do que uma postura intelectual, é uma urgência. Voltar a integrar o mundo e criar pontes entre o Brasil e o mundo é absolutamente relevante. E principalmente lutar contra esse sistema, que virou um sistema que parecia ser só no Brasil, mas é um sistema globalista e anticristão. Arthur, você é certamente um empresário com ampla experiência, e por que você se interessou no mercado russo? Bom, na verdade é o seguinte, a experiência com o mercado russo ele começa muitos anos atrás, porque desde a época da corretora, que a gente trabalhava no mercado financeiro, tinha investidores russos que compravam títulos brasileiros através de empresas americanas. E como eu trabalhava na área de risco, também na área de risco, liquidação, etc., no final a gente tinha que saber que era o cliente final. E aí tinha uns fundos russos e tal, e de repente começou a conhecer um pouco desse mercado, porque o que o russo estava investindo no Brasil, né? Já investiu, estou falando de 2007, 2006, e também vice-versa. A gente começou a entender como funcionava lá. Mas eu digo que o que mais me interessou, na verdade, primeiro, entender no mercado russo, na verdade, foi a cultura. Me interessei primeiro pela cultura. Então eu me interessei primeiro para ter uma outra visão de mundo, pela questão da própria religião ortodoxa, cristã, na sua grande maioria, mas também começar a entender o seguinte, para mim, começou a ter uma grande... Eu sempre vi sobre essa propaganda, né? Cortina de ferro, Guerra Fria e tudo aquilo. Cuidado, o russo morde, cuidado, não sei o quê. Só que a gente via o seguinte, mas eu me relacionava com alguns investidores, alguns bancos, não era assim. E quando eles visitavam o Brasil, eu me reconhecia muito na nossa, de alguma forma, claro que tem culturas diferentes, mas tem uma hora que a gente é muito parecido. Porque o brasileiro é muito aberto, o russo nem tanto. Mas quando ele ganha uma confiança e sabe mais quem é você, a primeira coisa é ele ser muito acolhedor. Então ele fala assim, não, vem cá, quero estudar com você, me conta a sua história, vamos tomar um negócio juntos. E realmente, rapidamente, pelo menos a minha experiência é que o russo tem uma experiência coletiva
de querer ter uma coletividade, entendeu? Então se preocupa muito com, talvez até pela sua história, mas com o coletivo. Então ele quer te incluir, ele não quer te excluir, entendeu? Mas ele quer saber quem é você e quer saber se você tem essa preocupação, não com ele só, mas também com o que vocês estão fazendo de forma coletiva. Então, foi muito interessante esse aprendizado com a Rússia, primeiro cultural, tanto por causa da religião e por causa da história. E eu fiquei muito curioso, aí eu comecei a aprender mais sobre a Rússia, estudar os filósofos russos, a história, desde a conversão do príncipe Vladimir, desde o início da formação da Rússia, e os movimentos intelectuais, também quando o Pedro Grande, Peter the Great, né, abriu para o Ocidente, a questão com o filho dele, tudo isso foi me dando, falei, cara, eu não tinha ideia da história russa. Fui conhecendo amigos, por causa do mercado financeiro, resolvi visitar. E quando eu visitei e conheci a filosofia, eu olhei e aconteceu comigo uma coisa muito parecida que aconteceu quando eu aprendi francês. Eu entrei numa livraria, né? E eu olhei aquela quantidade de livros e autores que eu nunca tinha ouvido falar. Porque você tem os grandes autores que foram traduzidos, mas tem tradutores locais, filósofos, pensadores, romancistas, jornalistas. Aí eu falo, eu não tenho acesso a esse conhecimento, isso não chegou para mim. E eu então falei, eu preciso aprender a língua, comecei a estudar um pouco russo, falei, eu preciso aprender, eu preciso ler sobre mais, né? E a partir dessa questão cultural e relacionalmente, aí vem a questão dos mercados, as possibilidades, até por causa da complementaridade que o Brasil tem com a Rússia. Porque o Brasil hoje é um país agrícola com um potencial de commodities enorme. A Rússia deixou de ser um país agrícola há muito tempo, mas é um potencial de recursos naturais enorme, gás, óleo, fertilizantes, mas também tem um show de tecnologia, tem coisas muito boas na área de satélites, na área de comunicações. Então tem muita tecnologia, tecnologia da informação, tem muita coisa que pode ser trocada. E aí tem um negócio muito curioso, que você vê como a gente tem memórias da adolescência que a gente esquece, né? Fica ali. Eu me lembrei, muitos anos depois, que o livro que eu estudei para as Olimpíadas de Matemática era um livro de matemática da Olimpíada Russa de Matemática, que é quando a gente se preparava para a Olimpíada de Matemática, entende? Então, é óbvio que você fica curioso com a educação, com o mercado, mas a primeira coisa que me chamou a atenção, que me conectou assim, para a gente entender a Rússia, foi a cultura. Não foi nem a oportunidade específica de negócio. E quais possibilidades, na sua opinião, existem para os negócios brasileiros no mercado russo? Para entender isso, eu acho que você tem que entender que o motivo dessa oportunidade se dá por causa exatamente da construção desse mundo multipolar. O que isso significa na prática? Significa uma nova arquitetura de interação entre países que muda a estrutura de negócio, mas também a estrutura jurídica, a estrutura comercial. E os interesses que voltam a ter uma nova composição. Então, para mim, a soberania dos países e a vontade do país se desenvolver começa a ganhar uma importância novamente. Quer dizer, o fim dessa globalização, né? Da estrutura de globalização. Então, com as suas oportunidades assim, diretas, quando você vê a estrutura multipolar, você tem áreas de tecnologia de ambas as partes, mas principalmente trazer, por exemplo, Rússia para o Brasil, tecnologia da informação, sistemas de negociação, sistemas de informação, satélites, todas essas oportunidades existem na área de tecnologia. Principalmente que a Rússia tem bastante coisa interessante. Por outro lado, o Brasil deveria ou poderia ter uma relação maior na área de agronegócios, alimentos, exportação de alimentos, commodities, terras raras, que interessam os dois países, principalmente porque eu costumo dizer o seguinte, essa dita revolução energética que eles querem fazer, a energia, quando você consome energia, ela tem um fim. Mas os metais críticos que tem hoje nos dois países tem a ver com transformação tecnológica, entende? Então é uma coisa muito superior. Então existe a parte commodities, sistemas, agronegócio, no interesse do Brasil, fertilizantes. O Brasil é um grande produtor de água, a Rússia é um grande produtor de fertilizantes. E você tem a combinação de energia das duas partes. O Brasil tem petróleo, a Rússia tem petróleo, o Brasil tem gás, a Rússia tem gás. E o Brasil hoje tem um grande produtor de alimentos e recursos naturais. Então, essas áreas são latentes oportunidades que existem dos dois países, até porque a balança comercial dos dois não é alta. É engraçado, apesar das complementaridades, quando você vê a balança comercial do Brasil com a Rússia, ainda é pequena, entendeu? O Brasil é um grande comprador de fertilizantes,
mas vende carne indiretamente para a Rússia via Europa ou via China, mas não tem uma relação direta, por exemplo, de agro. Então, existem essas oportunidades muito objetivas na área de TI, na área do agronegócio, fertilizantes e commodities. E quais seus interesses pessoais no mercado russo? Dentro desse círculo? Eu tenho hoje um interesse que vem muito pelo nosso quinto elemento lá, mas primeiro uma compreensão de como, porque no mundo multipolar você está tendo cada país está sugerindo redesenhar as regras, primeira coisa. E as oportunidades de negócio, elas surgem dessa construção dessas novas regras, porque é aquela história, qual vai ser o jogo que você vai jogar? Depende das regras. Entendeu? Pode falta, não pode falta. Pode bater lateral com a mão, não pode bater lateral com a mão. Isso está sendo mudado. A Rússia tem uma sugestão, a China tem outra sugestão, os Estados Unidos tem uma sugestão, o Islã tem uma sugestão. Eu gostaria que o Brasil tivesse uma sugestão, não temos ainda, mas eu gostaria que nós tivéssemos. Então, primeiro, eu quero entender quais são essas regras que estão sendo refeitas. Entende? Eu acho que existem oportunidades muito grandes aqui na área de tecnologia. Isso realmente existe, de produção de softwares dos mais diversos, na área, inclusive de inteligência artificial, que são algo assim que eu digo que o Ocidente não conhece e isso não chegou ainda no Brasil. Então, acho que isso pode ser uma área muito boa, assim como a área de agronegócio, principalmente na área de fertilizantes. Na verdade, o setor de tecnologia, no setor da tecnologia bancária, no setor bancário, também é super desenvolvido no Brasil, né? É melhor do que na Europa. Eu acho que os dois, pelo menos a minha experiência, nos dois países, tanto no Brasil quanto aqui, o setor bancário surpreendentemente, infinitamente superior do que o europeu. Infinitamente. É uma coisa impressionante, de velocidade de transferência de recursos, de acessibilidade de site, aplicativos. E aí tem um lado que é curioso. Eu acho que isso tem a ver com uma questão até meio ideológica. Eu acho que a Europa e os Estados Unidos, eles estão querendo restringir essa mobilidade do capital. Enquanto aqui, nos Emirados... Então, eles não desenvolvem essa esfera... Eu acho que propositalmente. Interessante. Minha impressão é essa. Porque você vê o Brasil é muito rápido, transferências muito rápidas. Você já foi ao Brasil, sim, tem Pix, tudo isso. E tu não recebe na hora. Aqui você tem uma transferência que é impressionante também. Nos Emirados, por exemplo, todos os Emirados da Arábia Saudita, também é muito avançada. De repente chega na Europa, tudo demora, o Swift demora 5 dias, entra na manhã seguinte, né? Você sente que parece que eles botaram um quebra-mola, sabe? Na estrada das transferências. Só que isso parece que é de propósito, porque hoje a tecnologia permitiria muito mais facilidade essa movimentação no sistema financeiro e de informação. Curiosamente, não é o que acontece. E que conselho você daria para quem está começando a expandir para mercados estrangeiros? O que os brasileiros devem levar em conta ao fazer negócios na Rússia e vice-versa? Bom, primeiro você deve levar em conta que aqui atrás da gente, é tipo a Dias Ferreira lá no Rio, ou Itaim em São Paulo. É a rua dos restaurantes, é super social. Mas para quem quer conhecer, acho que outros mercados, a primeira coisa é entender que não é uma questão só de produto. Primeiro é uma questão cultural. Então ele tem que entender como as coisas são feitas, como são o pensamento das pessoas. Tem coisas que você acha que é super normal no Brasil, mas pode ser ofensivo em outro país e vice-versa. Então a primeira coisa, eu contrataria a sua agência. Não, mas contrataria uma agência, contrataria alguém que te preenchesse esse gap cultural, porque do mesmo jeito, como por exemplo, acontece muito no Brasil. Aí eu me lembro que recebia vários estrangeiros e a gente achava literalmente que eles eram turistas. Eles estavam só fazendo ali, vem aqui para ver colé, né, como dizem no Brasil. Isso acontece aqui também, isso acontece em vários países. Eu visitei vários países e as pessoas falam, mas o cara é sério mesmo? Então, a primeira coisa que ele tem que entender é que é um processo de construção de confiança. Então ele vai visitar, vai descobrir várias oportunidades, várias empresas que ele nunca imaginou, que podem ser úteis para o produto dele e vice-versa.
Mas, antes de ter um negócio efetivo, ele vai gastar muita sola de sapato e muito tempo para construir uma relação de confiança, de conhecimento, para as pessoas olharem e falarem assim, não, esse cara não veio aqui só para vender uma coisa e sair correndo. Ele quer, de fato, construir uma relação de longo prazo com esse país. Então, paciência, conhecimento da cultura e, principalmente, de ter uma agenda de feedbacks. Você faz umas primeiras reuniões, né, e depois acha que do telefone resolve. Tem que voltar algumas vezes, 5, 6, 7, 8, 9, até ter uma relação sólida de confiança e aí vai sair negócio. Então, primeiro eu acho que é paciência, entendimento da cultura e ter uma pessoa local para fazer estreitar essa relação e construir essa ponte. Em que sentido os russos são parecidos com brasileiros? Olha, eu brinco que tem dois russos. Tem o primeiro russo que você conhece, que é aquele famoso que não ri, né? que é claro que o russo não ri, não é feliz e tal, fica sério, meio durão e tal. Esse, para mim, não é os russos que eu conheço, até porque eu conheci desde a época do mercado financeiro e eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos, mora em Geneve. Ele é russo, mas mora em Genebra há muitos anos mesmo. E eu digo o seguinte, nesse ponto, não existe, de todos os países que eu conheci, tá? Isso aqui é bem TikToker, né? Aquele TikTok russo, tá vendo? É isso mesmo, que passa no TikTok. Vida em Moscou. Pouco do carnaval. É assim mesmo. Olha só, que sentido que o russo é parecido com o brasileiro. Olha aí, ó. Bem brasileiro isso, né? Bem brasileiro. Mas são, depois que tem aquele primeiro... Cara, deixa eu ver quem é você, para ver se você não, né, realmente é uma pessoa que vale a confiança. Não existe hospitalidade melhor do que o dos russos. É uma coisa impressionante. Se você acha que não, que o russo é frio, você é completamente enganado. Os meus melhores amigos, cara, que eu conheço, são pessoas extremamente, assim, hospitaleiras, te deixam confortável. Exemplo, não deixam... Não, eu vou pedir meu táxi. Não é assim na Rússia, eu peço o carro para você, porque não vou poder te levar no hotel, mas eu faço questão de pedir o carro. Fazem questão de me levar nos melhores restaurantes, saber o que eu tô comendo. Ontem, por exemplo, eu estava com um amigo meu, né, de manhã, aí ele veio e falou assim, cara, o que você vai fazer no final de semana? Eu falei, não, eu vou ficar no hotel, vou no museu e tal. Ele falou, não, se você ficar sem nada para fazer, ou ficar entediado, né, cara, faço questão, queria te convidar para jantar em casa, ou dou uma volta com você domingo. Eu falei, cara, vai ficar com a tua mulher, vai ver teus filhos, não precisa se preocupar comigo, sabe? Mas tem essa preocupação se você tá bem, se tá precisando de alguma coisa. Teve um amigo meu que eu jantei com ele na terça-feira, depois ele ia pra Turquia, ele me ligou da Turquia para dizer, cara, você tá bem na Rússia? Você tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Falei, cara, tô alimentado, tô dormindo, tô cuidado, pode ficar em paz. Então, assim, vocês são, né, altamente hospitaleiros. E eu sempre que vou na casa desse meu amigo, por exemplo, de Genebra, eu falo, cara, ele me convida para jantar, eu falo, por favor, não faz tanta comida. Faz menos comida. E aí aquela mesa... menos comida. Você não faz ideia. É uma mesa. E aí de você se não comer tudo, porque ela vai não, né? Não, tem que comer isso, tem que comer isso, tem que comer isso, tem que comer isso. Então eu nem almoço. Quando eu vou jantar na casa dele, eu nem almoço, entendeu? E já me preparo, tomo um engove, porque vão ser, tipo, algumas garrafas de vinho. Normal. Entendeu? Eu realmente, quando eu tenho essas discussões com os brasileiros, principalmente, eu também sempre explico que a generosidade faz uma parte realmente grande da nossa cultura. Isso Sim. assim, nossa cultura está baseada nisso. E, bem, quais são as diferenças? Essa é mais difícil, mas eu vejo diferenças importantes. Por exemplo, o que é muito engraçado, o russo, ele não tem essa ideia do talvez ou vamos ver. Ou você quer ou você não quer, entende? Então ele pergunta, você quer? Você vai comprar? Você vai pagar? Você vai pagar hoje? E pra gente, às vezes o brasileiro tem aquele meio, tem uma fase de transição. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Claro que claro que o russo não reflete, mas ele é muito objetivo. Você quer ou você não quer? Você vai fazer ou você não vai fazer? Vamos fechar. Quer não. Quer ou não quer? Quer eu tenho que fazer, mas isso parece que é grosseiro, mas não é uma forma de pensar, entende? Depois que eu aprendi um pouco a língua, eu entendi muito isso. Então, que é muito objetivo nesse negócio, se eu quero ou se eu não quero, entende? Se você está interessado ou se não está interessado.
Então, se você vai fazer, se você não vai fazer. Você vai marcar o jantar ou você não vai marcar o jantar. Precisa Muito direto. decidir na hora, sim. Muito direto. Então, assim, isso faz uma diferença enorme. Segunda coisa que para mim também é muito claro, é uma forma de organização. Então, todas as reuniões, por exemplo, engraçado que eu participei, elas sempre são formais. O russo, ele não gosta dessa informalidade. Eu acho que ele acha que parece que é folga. O brasileiro, o carioca, sou do Rio, mas mesmo de São Paulo, ele já quer ser seu amigo. Primeiro não, os caras têm uma formalidade, tem sempre alguém anotando toda a reunião, é formal. Aí você, no final, ele pega e acaba e ele bate tudo que foi falado e diz, então, o que você espera de mim é isso, é isso, é isso, é isso. O que você espera de mim é isso? Tá bom. E o que eu espero de você... É esse, sim. O prazo é esse, é isso? É isso que você espera de mim? Tá bom. Agora eu vou te falar o que eu espero de você. Isso, isso, isso. Ok? Ok. Então, tem uma formalidade e uma organização que é quase soviético mesmo, que é aquele negócio e que o brasileiro estranha, porque o brasileiro é mais informal, ele já quer chegar e ser amigo. O cara não quer ser seu amigo, ele quer, primeiro, tratar do assunto. Até depois ele pode ser seu amigo, isso é outra coisa. Mas existe essa diferença de organização e de decisão que para mim é muito assim, direto, entendeu? E parece que o pessoal é simpático, mas não é verdade. Mas eles sim estão lá fazendo o trabalho dele. Então eu faço, isso aqui é meu trabalho, eu não estou aqui para fazer amigo, eu vim aqui trabalhar. Então isso acontece desde o momento que você chega no passaporte, o cara está ali trabalhando, até o cara que está na rua, enfim, servindo, mas ele está ali fazendo o dele, sabe? Está muito focado na vida dele, porque ele está trabalhando, aquilo ali é sério para ele. Se você entender isso, tá tudo bem, a vida vai ser fácil. Quando foi a sua primeira vez na Rússia e quantas vezes você já foi para Moscou e para São Petersburgo? Então, a primeira vez acho que foi há três anos atrás, mais ou menos. Dois, três. Porque eu vim fisicamente, né? Eu já tinha vários amigos, mas não tinha vindo. E a primeira vez eu na verdade, eu vim para o Fórum Econômico Em São de São Petersburgo. E eu olhei aquela cidade e falei assim, não, assim, é apaixonante, arquitetura maravilhosa, comida, restaurantes fantásticos, comida boa, organização, porque é muito curioso para mim, assim, veja só, no mundo dos investimentos e no mundo do estudo, você tem que ter uma coisa que converge nos dois. Eu chamo de uma curiosidade educada, porque não é uma curiosidade com qualquer coisa. Então não é que nem criança que vai correndo botar o dedo na tomada. Mas é uma curiosidade que você fala, cara, isso aqui é bonito, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais a cultura, isso aqui é interessante. Você tem que ter uma curiosidade educada de entender que você descobriu algo que você não sabe, que você não conhecia profundamente e que aquilo tem um grande valor. Então, quando eu fui a São Petersburgo, eu me apaixonei e falei, cara, isso aqui é fantástico. Agora, quando eu vim a Moscou, eu fiquei na dúvida, falei, qual é a cidade mais bonita? No final, depois de uma batalha enorme, eu elegi, não fiquem chateados comigo, primeiro, e beleza, sim, São Petersburgo, mas em vida Moscou. E é muito curioso como, eu digo isso, o que é bonito, não é só a arquitetura, não é só a história, não são os restaurantes, não é só o serviço, mas é o que eu chamo de uma beleza da ordem. Existe uma organização, claro, que eu estou falando isso como turista, eu não cresci aqui, não morei aqui, mas uma organização, uma ordem, que você vê de uma ordem social que funciona muito bem. Então você tem segurança, você tem excelentes restaurantes, você tem um serviço fora de série, você tem arquitetura, você tem lugares lindos, com arquitetura linda, com museus absolutamente fantásticos, você tem um estilo clássico que se preservou na cidade, você tem uma estrutura social de famílias que vivem de forma organizada, com respeito e que valorizam a cultura. Então eu realmente gosto muito da cidade, disso para todo mundo. Me apaixonei por Moscou, acho que Moscou é um lugar fantástico, apesar de ser criticado por isso no Brasil, dizem que eu sou agente da desinformação, trabalho para o governo russo, todas essas besteiras, mas é ao contrário, você vê que é um lugar que é lindo, você está num parque do Minho que é absolutamente fantástico, com uma cultura enorme e que, por exemplo, eu estiver saindo daqui, eu vou buscar um restaurante para almoçar, curtir a cidade, você não tem vontade de voltar, só no friozão, que aí é difícil, mas de voltar para o hotel, por exemplo, entende? Você tem vontade de explorar a cidade, de conhecer, de andar. Então eu realmente me apaixonei assim por Moscou alguns anos atrás e São Petersburgo. Eu digo isso para todo mundo. Isso é uma cidade fantástica, com uma cultura enorme, que vale a pena muito conhecer e explorar. Realmente vale.
Infelizmente, as pessoas criam barreiras imaginárias, cercas imaginárias e preconceitos no sentido clássico, de pré-conceber alguma coisa antes de conhecer, né? E eu digo, mas mesmo assim é uma curiosidade educada. Cara, vale muito conhecer Moscou, vale muito vir à Rússia. É um país fantástico, de verdade. E você está aprendendo russo? Começou, né? Estou aprendendo russo tem um ano e pouco. Está sofrendo muito? Muito, a língua é muito difícil. É uma língua difícil não só por causa das regras, mas existe uma coisa muito legal na língua, que é por isso que eu gosto de estudar as línguas, né? Essa é a minha quarta, quase quinta, que eu falo um pouquinho de hebraico, inglês, francês e, obviamente, português, e agora um pouco de russo. A língua, ela não é só uma questão de se comunicar, claro que é. Muita gente fala em Moscou, fala inglês, muita gente também não fala, então a gente também não quer falar. Mas dá para sobreviver, né? Falando só inglês, no centro claro, de Moscou. super bem, super tranquilo. Mas é que a língua, ela te dá uma estrutura de raciocínio. E você aprende a forma do raciocínio, pelo menos que é uma coisa fantástica. Eu sou cristão, e tem uma coisa que as pessoas esquecem, até mesmo os cristãos do Brasil. Todos nós, no mundo, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Atenção, todos nós. Então, conhecer outras pessoas, conhecer outros países, conhecer alguém do Quirguistão, do Tajiquistão, né? Também é conhecer criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, e isso te dá uma amplitude sobre o Criador, sobre a vida, que é absolutamente fantástica. A língua, ela te dá uma forma de conhecer a forma das pessoas raciocinarem e amplia muito para você conhecer coisas, livros e textos que não estão acessíveis no Brasil, entende? Então a língua é quase que uma ferramenta que abre E quando eu aprendo russo acontece isso. Eu falo assim para minha professora, pera que tá doendo numa parte que não doía na minha cabeça. Então são novas conexões que são feitas. Entendo, Novas conexões. Tá doendo aqui, também. entendeu? Acontece. Ontem mesmo eu estava numa batalha que forma de raciocinar, porque ela estava me explicando, por exemplo, que ela estava assim, eu preciso dessa máquina para lavar roupa, que na verdade eu preciso dela e vem o uso. Aí você começa a dizer, mas eu não falo assim em português, eu não falo, eu preciso dessa máquina para lavar roupa. Mas assim, nós falamos assim, né? Eu preciso disso para isso. Uhum. Mas na verdade não é que eu estava dizendo o uso da máquina, isso no dia a dia. Então é uma construção mais complexa de você fazer, entendeu? Mas ao mesmo tempo abre muito a cabeça e eu tenho essa curiosidade como empresário e como estudioso, né? Não me acho intelectual, mas como estudioso. Isso realmente abre muito o seu campo de visão, de atuação, conhecer com as pessoas, ver outras histórias. É muito legal, muito legal. Se eu pudesse, eu aprendia todas as línguas do mundo, mas não tenho tempo. Então vale a pena, né? Vale a pena demais, vale a pena demais. Arthur, muito obrigada pela essa conversa tão interessante. A gente está te agradecendo para falar sobre sua experiência de negócios e pessoal aqui na Rússia. Muito obrigada para todos vocês para assistir o canal. A gente vai voltar com mais entrevistas interessantes com pessoas não menos interessantes. E seguem meu canal de Telegram. E inscrevam-se para o canal do YouTube e também para o canal do YouTube do Arthur, e também ele já vai ter o canal de Telegram em russo, e todos os links a gente vai deixar embaixo do vídeo. Até logo. Спасибо. Спасибо большое.